Seção 2 do Conselho Superior da Defensoria Pública da União. Artigo 9. A composição do Conselho Superior da Defensoria Pública da União deve incluir, obrigatoriamente, o Defensor Público-Geral Federal, o Subdefensor Público-Geral Federal e o Corregedor-Geral Federal, como membros natos e, em sua maioria, representantes estáveis da carreira, 2 por categoria, eleitos pelo voto direto, plurinominal, obrigatório e secreto, de todos os integrantes da carreira. Parágrafo 1º. O Conselho Superior é presidido pelo Defensor Público-Geral, que, além do seu voto de membro, tem o de qualidade, exceto em matéria de remoção e promoção, sendo as deliberações tomadas por maioria de votos. Parágrafo 2º. As eleições serão realizadas em conformidade com as instruções baixadas pelo Defensor Público-Geral. Parágrafo 3º. Os membros do Conselho Superior são eleitos para mandato de 2 anos, mediante voto nominal, direto e secreto. Parágrafo 4º. São elegíveis os defensores públicos federais que não estejam afastados da carreira para mandato de 2 anos, permitida uma reeleição. Parágrafo 5º. São suplentes dos membros eleitos de que trata o caput deste artigo os demais votados em ordem decrescente. Parágrafo 6º. Qualquer membro, exceto os natos, pode desistir de sua participação no Conselho Superior, assumindo imediatamente o cargo o respectivo suplente. Artigo 10. O Conselho Superior da Defensoria Pública da União compete: inciso 1. Exercer o poder normativo no âmbito da Defensoria Pública da União. Inciso 2. Opinar, por solicitação do Defensor Público-Geral, sobre matéria pertinente à autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública da União. Inciso 3. Elaborar lista tríplice destinada à promoção por merecimento. Inciso 4. Aprovar a lista de antiguidade dos membros da Defensoria Pública da União e decidir sobre as reclamações a ela concernentes. Inciso 5. Recomendar ao Defensor Público-Geral a instauração de processo disciplinar contra membros e servidores da Defensoria Pública da União. Inciso 6. Conhecer e julgar recurso contra a decisão em processo administrativo disciplinar. Inciso 7. Decidir sobre pedido de revisão de processo administrativo disciplinar. Inciso 8. Decidir acerca da remoção voluntária dos integrantes da carreira da Defensoria Pública da União. Inciso 9. Decidir sobre a avaliação do estágio probatório dos membros da Defensoria Pública da União, submetendo sua decisão à homologação do Defensor Público-Geral. Inciso 10. Decidir acerca da destituição do Corregedor-Geral, por voto de 2/3 de seus membros, assegurada ampla defesa. Inciso 11. Deliberar sobre a organização de concurso para ingresso na carreira e designar os representantes da Defensoria Pública da União que integrarão a comissão de concurso. Inciso 12. Organizar os concursos para provimento dos cargos da carreira de Defensor Público Federal e editar os respectivos regulamentos. Inciso 13. Recomendar correições extraordinárias. Inciso 14. Indicar os 6 nomes dos membros da classe mais elevada da carreira para que o Presidente da República nomeie dentre esses o Subdefensor Público-Geral Federal e o Corregedor-Geral Federal da Defensoria Pública da União. Inciso 15. Editar as normas regulamentando
a eleição para defensor público geral federal. Parágrafo único. As decisões do Conselho Superior serão motivadas e publicadas, salvo as hipóteses legais de sigilo. Seção 3. Da Corregedoria Geral da Defensoria Pública da União. Artigo 11. A Corregedoria Geral da Defensoria Pública da União é o órgão de fiscalização da atividade funcional e da conduta dos membros e dos servidores da Defensoria Pública da União. Artigo 12. A Corregedoria Geral da Defensoria Pública da União é exercida pelo Corregedor-Geral, indicado dentre os integrantes da classe mais elevada da carreira pelo Conselho Superior e nomeado pelo Presidente da República para mandato de 2 anos. Parágrafo único. O Corregedor-Geral poderá ser destituído antes do término do mandato por proposta do Defensor Público-Geral pelo voto de 2/3 dos membros do Conselho Superior, assegurada ampla defesa. Artigo 13. A Corregedoria Geral da Defensoria Pública da União compete: inciso 1. Realizar correições e inspeções funcionais. Inciso 2. Sugerir ao Defensor Público Geral o afastamento de defensor público que esteja sendo submetido à correição, sindicância ou processo administrativo disciplinar, quando cabível. Inciso 3. Propor fundamentadamente ao Conselho Superior a suspensão do estágio probatório de membros da Defensoria Pública da União. Inciso 4. Receber e processar as representações contra os membros da Defensoria Pública da União, encaminhadas com parecer ao Conselho Superior. Inciso 5. Apresentar ao Defensor Público Geral, em janeiro de cada ano, relatório das atividades desenvolvidas no ano anterior. Inciso 6. Propor a instauração de processo disciplinar contra membros da Defensoria Pública da União e seus servidores. Inciso 7. Acompanhar o estágio probatório dos membros da Defensoria Pública da União. Inciso 8. Propor a exoneração de membros da Defensoria Pública da União que não cumprirem as condições do estágio probatório. Seção 4. Da Defensoria Pública da União nos Estados, no Distrito Federal e nos territórios. Artigo 14. A Defensoria Pública da União atuará nos Estados, no Distrito Federal e nos territórios, junto às Justiças Federal, do Trabalho, Eleitoral, Militar, Tribunais Superiores e instâncias administrativas da União. Parágrafo 1º. A Defensoria Pública da União deverá firmar convênios com as Defensorias Públicas dos Estados e do Distrito Federal, para que estas, em seu nome, atuem junto aos órgãos de primeiro e segundo graus de jurisdição referidos no caput, no desempenho das funções que lhes são cometidas por esta lei complementar. Parágrafo 2º. Não havendo na Unidade Federada Defensoria Pública constituída nos moldes desta lei complementar, é autorizado o convênio com a entidade pública que desempenhar essa função, até que seja criado o órgão próprio. Parágrafo 3º. A prestação de assistência judiciária pelos órgãos próprios da Defensoria Pública da União dar-se-á preferencialmente perante o Supremo Tribunal Federal e aos tribunais superiores. Artigo 15. Os órgãos de atuação da Defensoria Pública da União em cada Estado, no Distrito Federal e nos territórios serão dirigidos por defensor público-chefe, designado pelo Defensor Público-Geral, dentre os integrantes da carreira. Parágrafo único. Ao Defensor Público-Chefe, sem prejuízo de suas funções institucionais, compete especialmente: inciso 1. Coordenar as atividades desenvolvidas pelos defensores públicos federais que atuem
em sua área de competência. Inciso 2. Sugerir ao Defensor Público Geral providências para o aperfeiçoamento das atividades institucionais em sua área de competência. Inciso 3. Deferir ao membro da Defensoria Pública da União, sob sua coordenação, direitos e vantagens legalmente autorizados por expressa delegação de competência do Defensor Público Geral. Inciso 4. Solicitar providências correlacionais ao Defensor Público Geral em sua área de competência. Inciso 5. Remeter semestralmente ao Corregedor-Geral relatório das atividades na sua área de competência. Artigo 15-A. A organização da Defensoria Pública da União deve primar pela descentralização e sua atuação deve incluir atendimento interdisciplinar, bem como a tutela dos interesses individuais, difusos, coletivos e individuais homogêneos. Seção 5. Dos núcleos da Defensoria Pública da União nos Estados, no Distrito Federal e nos territórios. Artigo 16. A Defensoria Pública da União, nos Estados, no Distrito Federal e nos territórios, poderá atuar por meio de núcleos. Artigo 17. Os núcleos são dirigidos por Defensor Público-Chefe, nos termos do artigo 15 desta Lei Complementar.